Olá, igreja, saudamos a todos no precioso nome do Senhor Jesus. Queremos nesse dia começar uma série de meditações na Palavra de Deus sobre a família cristã. Então nós temos o costume aqui na igreja de dedicarmos um mês do ano a ministrarmos sobre a família. Somos uma igreja que crê na família, que luta pela família. Estamos assim no sentido contrário do nosso mundo, que trabalha pela destruição da família. Nós estamos fazendo o caminho inverso. A própria visão desta igreja diz que nós somos uma família de discípulos. Então nós vamos iniciar a nossa reflexão neste dia com alguns versículos do Salmo 101, que é um salmo de Davi. E ele diz: Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Depois, um pouquinho mais adiante, no versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Então, neste dia, queridos irmãos, vamos fazer uma reflexão sobre o lar cristão. Imaginemos uma possibilidade que, se tivéssemos um termômetro espiritual que pudesse medir a temperatura da nossa espiritualidade. Vamos imaginar esta situação hipotética, e que esse termômetro espiritual fosse colocado em nossa alma, no templo e no nosso lar, onde a temperatura mais alta seria registrada. Seria no lar ou seria no templo? Nós temos uma tendência a sermos mais espirituais no templo, e temos a tendência de sermos menos espirituais no lar. Por essa razão, quando a palavra de Deus fala sobre as qualificações de um presbítero e de um pastor, normalmente as exigências não são exigências acadêmicas. As exigências não voltam-se para a oratória, as qualidades sociais de um homem, mas as exigências voltam-se para dentro do lar, porque é exatamente dentro do nosso lar que nós revelamos quem realmente nós somos. Então, o rei Davi, neste Salmo 101, ele está demonstrando ter esta percepção da parte de Deus. E ele diz então, na sua relação com Deus, ele diz: quando virás ter comigo? Ele está fazendo esta pergunta a Deus. E imediatamente ele diz: portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Note bem que não é no templo, no local de culto,
de atividade religiosa, mas é dentro do seu lar. Ele está dizendo: andarei em minha casa com um coração sincero, isto é, um coração autêntico, sem falsidade. O lar precisa ser um lugar de integridade. Então nós estamos nesses dias que nós estamos vivendo uma situação muito incomum e que, em função desta pandemia, as pessoas estão ficando muito mais dentro de casa do que em circunstâncias normais. Então nós queremos crer que esteja ocorrendo um ressurgimento do lar cristão. Nós cremos que Deus quer restaurar a espiritualidade do lar cristão, que precisamos ser então cristãos verdadeiros, como disse o rei Davi: portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Não é portas afora, seja no trabalho, seja mesmo no templo, na igreja, mas Deus está nos fazendo olhar nesta oportunidade para dentro do nosso lar. A família sempre foi e sempre será a base do plano de Deus. A família é a base de nossa sociedade, ela é a base de todo sistema de autoridade. A família é uma instituição criada pelo próprio Deus. É a única instituição que tem, desde as suas raízes, uma base de propósito de Deus. A própria igreja reflete as famílias que a compõem. Uma igreja não pode ser melhor do que as suas famílias. Então, neste Salmo 101, Davi está fazendo aqui uma ressonância deste fato tão importante, de que, na verdade, a nossa primeira igreja é o nosso lar. Deus deseja que o lar funcione como uma igreja e que a igreja funcione como uma família. O lema da igreja em célula é cada casa uma igreja, cada igreja uma família. Então nós estamos passando neste momento da história da igreja por uma reforma eclesiológica. Isto é, uma reforma da nossa maneira de sermos a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E isso tem muito a ver com a restauração dos princípios de Deus para a família. Esse é um assunto apaixonante, porque nós temos latente em nossa alma uma busca pela felicidade. As pessoas se casam e elas constituem as suas famílias, dando seguimento a esse propósito de serem felizes. Ninguém constitui uma família, um matrimônio, buscando a infelicidade. E o lar feliz é exatamente aquele lar que mostra aqui
na terra um quadro daquilo que seria a vida celestial. Nós, na verdade, estamos buscando o paraíso perdido da palavra de Deus. Estamos buscando aquele lugar onde a vontade de Deus é plenamente manifesta nas nossas vidas. Então, cremos que o lar cristão, sendo aquele reduto preparado por Deus, onde se ensaiam as relações mais básicas, mais fundamentais, onde tem início todo o sistema de autoridade que nós conhecemos, cremos que este é o lugar onde podemos ter a restauração dos princípios fundamentais de Deus para os nossos relacionamentos. Quando o lar cristão não vai bem, ele não vai bem em função do nosso pecado, aquilo que a Bíblia chama de pecado. Excessivo amor próprio, falta de capacidade de amar, falta de atitude perdoadora, egoísmo, narcisismo e tanto outros ismos que interferem no relacionamento do lar. A diferença básica entre uma pessoa cristã e uma pessoa não cristã é que o cristão será capaz de lidar com as causas dos seus problemas familiares, enquanto que o não cristão, ele só é capaz de sofrer os efeitos dos seus problemas relacionais. Ele é incapaz de lidar com as causas. Os cristãos têm dentro de si a presença do Espírito Santo de Deus, que lhes foi dado no novo nascimento, na regeneração. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus então nos guiaria em todas as coisas. E é o Espírito Santo de Deus que nos conduz à palavra de Deus para a correção dos padrões pecaminosos de comportamento, através daquilo que a Bíblia chama de arrependimento. Metanoia é uma metamorfose pela qual nós passamos em nosso coração, em nossa intimidade. Então abandonamos padrões pecaminosos de comportamento, de relacionamento e adotamos então outros padrões claramente estabelecidos neste livro que é a Bíblia Sagrada. Então nós temos a Bíblia como o manual do fabricante. Eu quero explicar esta metáfora, né? Foi Deus quem criou o casamento, Deus criou o lar cristão. E tanto o casamento como a família cristã somente pode funcionar através dos princípios que constam neste manual. E então aqui nós encontramos a direção, encontramos também as respostas para os nossos conflitos relacionais. Um pastor muito amigo meu, certa vez, presenteou um casal, por ocasião do seu casamento, com uma Bíblia.
uma Bíblia do lar. E ele me dizia que o casal faziam parte de famílias muito ricas de São Paulo, então abriram aquele pacote, viram que era uma Bíblia e jogaram em algum lugar lá, em alguma estante. E depois de pouco tempo de casados, o casamento entrou em crise. E eles se lembraram então que haviam recebido um presente de casamento, uma Bíblia sagrada, e que havia uma dedicatória na contracapa daquela Bíblia. E ali estava escrito: quando os problemas surgirem, consultem este livro. E aquele casal então se lembrou disso e procurou aquela Bíblia que estava perdida ali em alguma estante de sua casa. E encontraram a Bíblia e, folheando as páginas da Bíblia, encontraram também as soluções para os seus problemas relacionais. Então nós temos a Bíblia como o manual do fabricante. Porém, nós não devemos somente conhecer a Bíblia, mas nós devemos praticá-la. Deus deseja que os princípios da Bíblia tornem-se para nós um estilo de vida. Por exemplo, se aprendemos na Bíblia o princípio do perdão, devemos viver no perdão. Se aprendemos o princípio do amor, o amor não pode ficar represado em nossa mente apenas como uma boa doutrina. Ele tem que descer ao nosso coração. Então devemos viver uma vida amorosa. E é então esse estilo de vida cristão, norteado pela Bíblia e dirigido pelo Espírito Santo, é que vai produzir um ressurgimento do lar verdadeiramente cristão. Eu sou convertido em um tempo em que nós tínhamos o costume de fazer o culto doméstico. Tão logo eu me casei, nós passamos a fazer o culto doméstico. Antes, na minha vida de solteiro, eu tinha o meu momento devocional com Deus sozinho, evidentemente. Uma vez casados, tínhamos a prática regular do culto doméstico. Quando vieram os filhos, fazíamos também o culto doméstico com os filhos pequenininhos. E algumas das experiências mais profundas que tivemos com Deus, tivemos exatamente na prática do culto doméstico. Nesses dias que nós estamos vivendo, temos encorajado muito as famílias da igreja a retornarem à prática do culto doméstico. O lar cristão deve ser um lugar de adoração. Voltamos àquela metáfora que propunhamos alguns minutos atrás do termômetro espiritual. Se Deus pudesse nos avaliar numa escala de 0 a 100 graus, digamos que existisse um tal termômetro espiritual, não adiantaria registrarmos uma alta temperatura dentro do templo, num momento de culto ao Senhor Jesus, se nós não tivéssemos também uma alta temperatura espiritual
dentro dos nossos lares. E o que nós verificamos que frequentemente acontece é que as pessoas poderiam registrar neste termômetro hipotético uma alta temperatura dentro do templo, porque dentro do templo a nossa temperatura, a nossa baixa temperatura pode ser mascarada adquirindo o calor espiritual de outras pessoas que estejam vivendo mais intensamente o cristianismo do que nós próprios. Mas dentro do nosso lar, ali nós estamos diante da nossa realidade. É ali que nós precisamos buscar a face de Deus. É ali que nós precisamos cultivar a integridade, cultivar a sinceridade, como disse o rei Davi: portas adentro, em minha casa terei um coração sincero. Então, eu creio que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias e que nós devemos aproveitar as oportunidades deste momento que Deus está orquestrando, em que as pessoas estão ficando mais dentro de casa. Portanto, viva mais a vida cristã dentro do lar. Estamos crendo que a redenção da família cristã está na dependência de que estas famílias retornem aos princípios ensinados na palavra de Deus e vivam isso dentro do lar. Uma das coisas importantes que nós aprendemos sobre o lar, inclusive o lar cristão, é que dentro do lar cristão vivem pecadores. E onde pecadores estão interagindo e estão se relacionando, é o ambiente apropriado para vivermos os ensinamentos redentivos da palavra de Deus. Não é no templo, na cerimônia religiosa, mas é na intimidade do lar que nós nos tornamos cristãos verdadeiros. É lá na intimidade do lar, muito mais do que dentro de uma igreja, de um templo, é que nós fazemos a opção pela fé bíblica, muito mais do que nos conformarmos à cultura secular do mundo no qual nós vivemos. Então é dentro do nosso lar que nós vamos fazer a grande opção pela fé bíblica, muito mais do que pela conformidade cultural. Há pessoas que estão vivendo uma vida errada e pecaminosa e estão se escorando na cultura, estão dizendo: estes são os costumes no meu país, este é o costume da minha família. Então é isso que nós estamos chamando de conformidade cultural. E na verdade nós precisamos tomar a forma de Jesus Cristo. E para tomarmos a forma de Jesus Cristo, nós precisamos de uma fé bíblica, uma fé nos princípios que nos foram revelados na Bíblia Sagrada. Então, os filhos de Deus substituem os padrões pecaminosos
que foram herdados no mundo por padrões bíblicos de santidade. E assim nós temos uma remissão dos nossos relacionamentos dentro do lar. Eu dizia que este é um momento oportuno para olharmos para dentro das nossas famílias, até porque estamos ficando mais tempo dentro do lar. Então precisamos aproveitar a oportunidade. Digamos que Deus queira fazer uma média da sua temperatura espiritual. Procure elevar a intensidade de sua vida cristã dentro da sua família. Afinal, é lá que as pessoas sabem exatamente quem você de fato é. Então é ali que você precisa crescer, tornar-se mais como Jesus Cristo. Aí vamos imaginar que um dia nos será mostrado um boletim espiritual com as suas notas em diferentes lugares onde você viveu, na igreja, no trabalho, na escola e dentro da sua família. De nada te adiantaria você ter uma nota elevada dentro do templo, se você tiver uma nota baixa dentro de casa. Então vamos pensar nessa situação, que um dia Jesus Cristo vai nos revelar o nosso boletim espiritual. Então vamos viver de tal maneira que venhamos a obter notas elevadas dentro do nosso lar. Então aqui quero lembrá-los do versículo da Palavra de Deus no Salmo 101 e que norteou esta reflexão que você está recebendo neste momento, né? Então, para encerrar, eu volto ao Salmo 101, no seu versículo 2, em que Davi diz assim: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Davi está perguntando isso para Deus. E ele diz então: portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Então eu encerro este momento de reflexão com uma oração. Vamos orar neste momento, pedindo a Deus que nos dê um coração íntegro, um coração verdadeiramente cristão, que saiba lidar com a causa dos seus conflitos, que nós não sejamos como aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não têm a consolação do Espírito Santo, que somente sabem sofrer as consequências dos seus problemas. Deus nos deu um caminho mais elevado. Podemos tratar com as causas dos nossos conflitos através do arrependimento. Amém? Amado Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela luz da tua palavra. Como disse o salmista, que a tua palavra é luz para o nosso caminho. Se andarmos por ela, não estaremos em trevas, não tropeçaremos em nossa vida. E se porventura o justo tropeçar e cair, o Senhor o colocará de pé, por instrumentalidade de sua palavra, de seu amor e da consolação do seu poderoso Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus, alcança
as famílias desta igreja, os teus filhos que estão no lar, nos ouvindo neste momento. Alcança-os com a tua graça, com o poder de tua palavra, com o poder do teu Espírito Santo. Senhor, toca aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes por esse tempo de isolamento social. Senhor, tu és a nossa grande alegria. Tu és a razão principal da nossa existência. Senhor, tem misericórdia de teu povo e alcança, Senhor, as famílias da tua casa com a tua bênção nesta hora, ensinando-os a funcionar em suas casas como verdadeiras igrejas do Senhor Jesus Cristo, onde haja reverência a ti, onde haja amor revelado nos relacionamentos, onde haja perdão e restauração, onde haja humildade. Senhor, que o culto ao teu santo nome esteja ocorrendo diariamente em nossos lares. Que nossos lares sejam uma metáfora do paraíso sendo revelada no tempo e no espaço em nossas vidas. Senhor, alcança neste momento a tua amada igreja com a tua bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com a tua amada igreja, hoje e para sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Grande abraço, igreja, a todos vocês. Amém.